Hey guys, what's up? E aí galera, beleza? Bom, eu recebi uma dúvida que é o seguinte, a pessoa me perguntava se o certo seria to school ou to the school. Bom, na verdade as duas formas são corretas, só que elas têm significados um pouco diferentes. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar esse e outros casos onde a gente usa o to ou o to the e as diferenças. Então, confere o vídeo de hoje. Olha só, no dia 16 de outubro, que é a próxima terça-feira, nós vamos fazer uma live, uma aula ao vivo, onde eu vou explicar passo a passo como que você começa a aprender inglês. Então essa vai ser uma aula para quem está começando do zero ou para quem tem algum conhecimento ainda, mas de forma desorganizada. Então eu vou te ensinar como que você começa a fazer as frases em inglês e nessa aula você vai sair capaz de fazer mais de 70 frases diferentes em inglês. Para participar, basta você se inscrever no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Então vai ser no próximo dia 16 de outubro, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Então te vejo lá. Bom, então vamos lá. Quando que você deve falar só o to ou to the, para indicar que você vai para algum lugar? Então é bem simples, mas tem alguns casos especiais. Normalmente, quando você falar que você vai para algum lugar, você vai usar to the. Porque a gente falaria em português, eu tenho que ir ao mercado. Então, eu tenho que ir ao mercado, ou seja, para o mercado. Então você vai usar em inglês to the, que seria equivalente a você falar para o. Então, em inglês eu poderia dizer I have to go to the grocery store. I have to go to the grocery store. Ou eu poderia dizer ela foi ao shopping. Então, ao shopping ou para o shopping, em inglês você vai dizer she went to the mall. Então sempre que você falar que você vai para algum lugar na cidade, para o mercado, para a farmácia, para o shopping, para o teatro, então sempre vai ter to e o the. Agora se você mencionar o nome do local, um nome próprio, aí você tira o the, você tira o artigo. Então você fala, por exemplo, I'm going to Walmart. Walmart é um nome próprio, é o nome da rede. Então, nesse caso, eu não devo usar to the Walmart, tá? Então, você não deve falar assim. Então, se for o nome da loja ou do local, um nome próprio, você vai usar só o to. Se for o nome comum, né, como farmácia, supermercado, teatro, aí você coloca o the. Agora, existe uma situação interessante que foi essa que me perguntaram entre você falar to school ou to the school. É que essas palavras, school, college, church, prison e jail, elas têm as duas possibilidades, só que cada uma com um significado. Então, quando você quer falar, por exemplo, as crianças foram para a escola, porque as crianças são alunos daquela escola. Então, nesse caso, você fala the kids went to school. Porque quando eles falam somente to school, é porque a pessoa está indo para a escola porque ela vai estudar. Então, eles não colocam o the para essas palavras que eu falei quando você está falando que vai para aquele local pelo serviço que ele oferece. Então, por exemplo, se você é aluno ou professor, você vai para a escola, então você vai falar to school. Se você vai para a faculdade, você é aluno ou professor, to college. Se você vai para a igreja, porque você vai na missa, você vai falar to church. Se o cara foi para a cadeia, foi para a prisão porque ele foi preso, então é to prison ou to jail. Então, em nenhum desses casos você coloca o the. Agora, olha só a diferença. Eu vou falar para vocês que eu fui para a escola para pegar os meus filhos. Então, nesse caso, eu fui até o local, aquele local, a escola, mas eu não fui como aluno nem como professor. Então, nesse caso, eu devo dizer I went to the school to pick up my kids. I went to the school to pick up my kids. Então, nesse caso, eu só estou dizendo que eu vou naquele local da cidade, na escola, mas eu não vou lá como aluno, eu não vou lá estudar, só vou pegar os meus filhos. Então, você entendeu a diferença? To school, se você é aluno. To the school, se você só está indo naquele local para fazer alguma outra coisa. Olha só um outro exemplo. The criminals were sent to prison for the bank robbery. The criminals were sent to prison for the bank robbery. Então, os criminosos foram mandados para a prisão por causa do roubo a banco. Então, nesse caso, eles foram presos. Agora, também poderia ser Jennifer went to the prison to visit her brother. Jennifer went to the prison to visit her brother.
Tá vendo? Então, nesse caso, eu falei que a Jennifer foi para a prisão, foi para a cadeia visitar o irmão dela. Então, tá vendo? Então, nesse caso, o correto é she went to the prison. Ela foi só naquele local para fazer alguma coisa, mas ela não foi presa. Também acontece isso com church, que é a igreja, porque você tanto pode ir na igreja para fazer alguma outra coisa, quanto você pode ir para a missa, para o culto que vai ter lá. Então eu posso dizer, por exemplo, My mom goes to church every Sunday. My mom goes to church every Sunday. Então quando eu falo, minha mãe vai à igreja todo domingo. Então goes to church, porque ela vai na missa. Tá? A gente pode falar que a pessoa vai na missa, ou vai na igreja, ou vai no culto. Então a pessoa está indo lá pelo serviço, digamos assim, que a igreja oferece. Agora, eu poderia dizer, we have to go to the church to help with the event. We have to go to the church to help with the event. Aí eu disse que nós temos que ir para a igreja para ajudar no evento. Então, nessa frase, eu estou dizendo que eu vou naquele local onde fica a igreja para fazer alguma outra coisa que não assistir à missa ou ao culto. Beleza? Então, essa diferença do to e o to the vai acontecer com essas palavras. School, college, church, prison e jail. Tem duas situações muito comuns que você nunca usa the, só o to, que é quando a gente diz go to work e go to bed. Então, ir para o trabalho é go to work. Ir para a cama, no sentido de você vai dormir, é go to bed. Então eu posso perguntar para você, do you have to go to work on Saturday? Do you have to go to work on Saturday? Então quando eu pergunto isso, eu estou querendo saber se você vai trabalhar no sábado, você vai para o trabalho no sábado. Embora em português a gente coloque você vai para o trabalho, em inglês você não vai colocar o the, você coloca só to work, go to work. E o go to bed também, sempre assim. Então, poderia dizer, I was tired, so I went to bed. Estou dizendo que eu estava cansado, então eu fui para a cama, eu fui dormir. Tem mais uma última situação que acontece com o verbo ir, que é quando você vai para casa. Então, ir para casa em inglês é go home. Em português, a gente sempre vai dizer ir para casa. Só que em inglês, você não usa nem to nem the. Você simplesmente diz go home, tá? Todo mundo fala assim, é assim que você deve falar. Então você quer falar que vai para casa? Então é go home. Não coloca nada antes de home nesse caso. Então se você tem que ir para casa, você fala I have to go home. Ou mais informalmente, I gotta go home. Bom, então é isso. Espero que tenha resolvido aí a dúvida da galera. E não esquece de deixar o seu like aí pra gente e se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito. Clica lá no sininho também para você receber as notificações do YouTube. E a gente se vê na próxima. See you next time!